Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandel. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo a palestra titulada como Aceitação, parte 3 da série O Sofrimento Não é em Vão, por Elizabeth Elliot. A terceira palestra dessa série, O Sofrimento Não é em Vão, trata do tema da aceitação. E quero começar contando uma historinha que talvez ofenda alguns de vocês. Espero que não seja ofensiva demais, mas já fui acusada algumas vezes de fazer pouco caso do fato de ter perdido 2 maridos. Então, não quero parecer leviana, mas acredito que vocês percebam que o assunto dessas palestras é bastante sério. Ainda assim, essa história se encaixa muito bem nesse tema. Foi um episódio que aconteceu há alguns anos atrás. Lars e eu estávamos em Birmingham, Alabama, num café da manhã. Ele estava montando sua mesa de livros e uma senhorinha estava colocando os cartões de lugar nas mesas. Eles estavam ali conversando tranquilamente. Não havia mais ninguém por perto. E de repente ela se virou para ele e disse: A propósito, qual é o seu nome? E ele respondeu: Eu sou um Elliot também. Ela olhou para ele e perguntou: Você é o marido da palestrante? E ele disse: Sim. E ela respondeu: Ué, que estranho. Achei que tinham me dito que seu nome era outro. Ele respondeu: Na verdade, é mesmo. Meu nome é Gran. É que eu sou o terceiro marido. O rosto dela se transformou na hora e ela disse: Ai, meu Deus, mas a gente só tem um cartão de lugar. Ela estava absolutamente séria. E o Lars disse: Acho que você não precisa se preocupar. Os outros 2 já morreram. Não acho que eles vão aparecer. E ela respondeu aliviada: Ah, então tá tudo bem. Bom, e o que isso tem a ver com aceitação? Simples. Eu jamais conseguiria contar uma história dessas sobre Jim ou Ad sem que, pela graça de Deus, eu tivesse conseguido aceitar a morte deles. Ao longo da vida, mais de uma pessoa já veio me perguntar: como você consegue falar dos seus maridos falecidos de uma forma tão leve, quase irreverente? E até algumas viúvas me disseram: Como você faz para não comparar os maridos? E eu respondo: Eu não evito. Eu comparei sim, de todas as formas possíveis. Eu posso garantir que nunca teria aceitado o pedido de casamento do Lars se ele não tivesse se saído muito bem na comparação com os 2 primeiros, embora fossem homens muito diferentes. Mas havia uma coisa em comum: todos gostavam de mim. A verdade é que eles tinham dons muito distintos. E uma das coisas que Deus me trouxe à mente, quando eu ainda estava pensando na proposta do Lors, foi um versículo de 1 Coríntios 12. Há diferentes dons, mas o Senhor é o mesmo, e é Ele quem realiza a sua obra por meio de todos. Eu acredito que a aceitação é a chave para a paz, quando se trata do sofrimento. Como eu disse, o ponto central de tudo isso é a cruz de Jesus Cristo, e crux, em latim, significa cruz. Foi o melhor e, ao mesmo tempo, o pior acontecimento da história da humanidade. As Escrituras dizem: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu a si mesmo por nós. E quando falamos de amor, como a Bíblia fala de amor, não estamos falando sobre sentimento. Não é uma emoção, não é um clima, não é uma sensação quentinha no coração. O amor de Deus não é um sentimento, é uma decisão, uma determinação firme e inabalável de querer para nós nada menos que o melhor. O amor de Deus quer a nossa alegria. Eu costumo pensar que o amor de Deus e a vontade de Deus são, na prática, sinônimos. Às vezes, os jovens me dizem: essa história de fazer a vontade de Deus me dá medo. Como é que eu vou entregar minha vida inteira a Ele, sem saber o que Ele vai fazer com ela? Bom, não é isso que é a fé? Se você realmente acredita que alguém ama você, então você confia nessa pessoa. A vontade de Deus é amor, e o amor sofre.
É assim que sabemos o quanto Deus nos ama. Ele escolheu se tornar homem e carregar sobre si os nossos pecados, as nossas dores e os nossos sofrimentos. E o amor está sempre, inevitavelmente, ligado ao sacrifício. Todo pai sabe disso, toda mãe sabe disso. Você pode até entender a teoria, mas quando nasce o bebê, mesmo que a gravidez tenha sido tranquila, como foi no meu caso, sempre chega a hora do sofrimento. E quando o trabalho de parto termina, nós mães sabemos muito bem. É aí que tudo começa. Nenhum pai ou mãe é capaz de imaginar, por mais que leia ou observe, o quanto a chegada de um novo ser humano muda tudo em suas vidas. E essa mudança exige sacrifício, dia após dia, noite após noite. Mas não é algo que a gente fique sentada reclamando ou se lamentando. Pelo menos não na maior parte do tempo. Ainda assim, é muito real, não é? É a minha vida pela sua. E isso, senhoras e senhores, é o princípio da cruz. Foi isso que Jesus demonstrou, minha vida pela sua. Como eu disse, e provavelmente vou repetir ainda muitas vezes, o sofrimento é um mistério. Ele não é explicado, mas é afirmado. Toda a fé cristã se apoia em mistérios. Se você pertence a uma igreja que recita credos, sabe que está proclamando um conjunto de verdades da fé, e todas elas são mistérios. Alguém aí que se considere cristão que consegue explicar a Trindade? Alguém entende como se deu a virgindade de Maria do ponto de vista biológico? Algum especialista em aerodinâmica consegue explicar a ascensão de Cristo? Esses são mistérios. Criação, redenção, encarnação, crucificação, ressurreição. Todas essas palavras-chave da fé cristã são mistérios. Na igreja que eu frequento, nós levantamos juntos para recitar o credo. Não estamos tentando explicar nada, estamos afirmando. E é disso que o cristianismo se trata. Deus é trino, ele nos ama, e não estamos à deriva no caos. Para mim, essa é a coisa mais fortalecedora, mais estabilizadora, mais pacificadora que existe no universo. Em todos os momentos em que minha vida pareceu desmoronar, eu me agarrei a essas verdades que não mudam. Nada no universo pode mudar esses fatos. Ele me ama. Eu não estou à mercê do acaso. Lars e eu chegamos ao aeroporto em fevereiro passado para pegar um voo. Era para ser às 11h30 da manhã, eu acho. Chegamos por volta das 10h30. Para nossa surpresa, o aeroporto estava fechado. Havia filas imensas saindo das bilheterias até a calçada. A gente nem conseguia passar pela porta giratória no aeroporto de Logan, em Boston. Ficamos sabendo que todos os voos tinham sido cancelados e que as companhias aéreas não estavam assumindo responsabilidade nenhuma pela remarcação. As passagens não valiam mais nada. Era preciso entrar na fila e começar tudo de novo. Foi um verdadeiro caos. Vi gente chorando, fiquei com muita pena das famílias com crianças pequenas indo para Orlando nas férias de inverno, ou dos universitários com seus esquis. Teve até briga, pessoas tão revoltadas com os atendentes que começaram a se agredir fisicamente. Disseram que havia um avião já na pista quando foi anunciada a suspensão das operações, e os passageiros se recusaram a descer. E a gente se pergunta: que visão de mundo essas pessoas têm? Para mim, foi tão tranquilizador perceber que, embora houvesse pessoas esperando por nós do outro lado da viagem, Lars e eu não estávamos à mercê do clima, muito menos da TWA. Nós não estamos à deriva no caos. Estamos sustentados nos braços eternos e por isso, e isso faz toda a diferença, podemos estar em paz. Podemos aceitar, podemos dizer sim, Senhor, eu aceito. A capacidade que me permite perceber quem Deus é a fé. É ela que me permite dizer sim, Senhor. Eu não gosto do que o Senhor está fazendo. Eu não entendo. O Senhor vai ter que cuidar daquelas pessoas que estavam me esperando do outro lado, achando que eu ia falar hoje. Mas o Senhor está no controle. Eu conheço aquele que governa o universo.
Ele tem o mundo inteiro. Onde? Nas suas mãos. E é ali que eu estou. Para mim, isso é a chave da aceitação. Saber que não é em vão. A fé, poderíamos dizer, é o ponto de equilíbrio da nossa vida moral e espiritual. Pense numa gangorra do parquinho. Aquele ponto de apoio no centro é o que sustenta tudo. O nosso equilíbrio espiritual e moral depende da firmeza da fé. E a minha fé está firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E assim como o amor, a fé não é um sentimento. A gente precisa entender isso com clareza absoluta. Fé não é um sentimento. Fé é uma obediência decidida, é ação. Jesus repetiu inúmeras vezes: Não tenham medo, não se perturbem, creem em Deus, creem também em mim. Aceitem, tomem a cruz e siga-me. Ele disse: Se alguém quiser ser o meu discípulo, há três condições: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, para mim, é dizer não para minha própria vontade. Tomar a cruz é dizer sim para Deus. Senhor, seja o que for que o Senhor quiser me dar, eu aceito. Sim, sim e sim. Existe uma antiga lenda, dizem que está escrita numa casa pastoral na costa da Inglaterra, uma lenda saxônica que diz simplesmente: faça a próxima coisa. Eu não conheço uma fórmula mais simples para a paz, para alívio do estresse e da ansiedade do que essas palavras prática, realista e sábia. Faça a próxima coisa. Essa frase já me ajudou a atravessar dores profundas como nada mais poderia. Quando recebi a notícia da morte do meu marido Jim, eu estava numa base de aviação missionária, chamada Shelmera, na beira da selva, junto com as outras 4 esposas esperando por notícias dos nossos maridos. E quando finalmente soubemos que os 5 haviam sido mortos a golpe de lança, tivemos que tomar decisões. Vamos voltar para nossas bases na selva? Vamos fazer o quê? Eu voltei. Nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa, porque para começar, eu já era missionária antes de casar com Jim, até mesmo antes de ficarmos noivos. Então a minha vocação missionária não mudou. Mas agora eu precisava voltar para uma base onde não havia mais nenhum outro missionário e fazer sozinha o trabalho que antes era feito por 2. Não me faltava o que fazer, certamente. Eu tinha uma escola com cerca de 40 meninos sob minha responsabilidade. Eu não era professora, mas supervisionava tudo de certa forma. Havia uma igreja novinha, com uns 50 convertidos batizados, mas nenhum deles tinha uma Bíblia, e eu era responsável pela tradução das Escrituras. Também dava aula de alfabetização para umas 12 meninas, ensinando-as a ler na própria língua, para que pudessem ler as traduções bíblicas que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Eu tinha um bebê de 10 meses para cuidar, tinha 1000 detalhes para gerenciar uma estação na floresta, como aprender a usar um gerador a diesel, distribuía remédios o tempo todo, ajudava a fazer partos, e com isso acontecendo, simplesmente não dava para parar e me entregar à autopiedade, e me afundar em lamentos. Eu fiz a próxima coisa, e sempre havia uma próxima coisa depois dessa. Depois da morte do meu segundo marido, vivi novamente experiências assim. E mesmo vivendo numa casa civilizada, com todas as comodidades, eu ainda tinha pratos para lavar, chão para limpar, roupa para passar. Essas tarefas eram a minha salvação. Alguns anos atrás, já perdi a noção de tempo. Tive o privilégio e a alegria de cuidar de 4 dos meus netos enquanto o quinto estava nascendo. Ou talvez já tivesse nascido, e os pais saíram para um fim de semana levando o bebê que ainda mamava, e eu fiquei com os outros 4. Foi a única vez que tive essa oportunidade, porque meus netos moram na Califórnia e eu no Nordeste dos Estados Unidos. Sou uma daquelas avós solitárias, não as exaustas. Depois do primeiro dia, minha filha, que foi muito gentil, me ligou à noite e perguntou: E aí, mãe, como está indo? E eu respondi: Ah, eles são crianças maravilhosas, muito obedientes, tudo certinho.
mas não sei se vou sobreviver aos próximos 4 dias. Eu estava exausta, para dizer o mínimo, e me vi fazendo uma pergunta que minha filha não gosta que eu faça. Como você dá conta? Porque eu passava o dia inteiro ocupada, sem parar, fazendo uma coisa atrás da outra. Mas a minha filha ainda tinha um bebê que mamava, o que tomava mais umas 6 horas por dia. E eu só conseguia pensar: como ela dá conta? Como é possível? Então não resisti e perguntei: Val, como é que você dá conta? Ela riu no telefone e disse: Mamãe, eu só faço o que você me ensinou anos atrás. Eu faço a próxima coisa. Não fico pensando em tudo o que tem que ser feito. Só faço a próxima coisa. Então segui o conselho dela e conseguimos passar pelos 4 dias, não apenas sobrevivendo, mas com alegria. Mas foi a aceitação que me permitiu fazer tudo, porque eu acreditava de verdade que aquilo não era um acidente. Deus tinha algo em mente, tinha um propósito. Cerca de 6 semanas depois da morte de Jim, recebi uma carta da minha sogra. Eu vinha escrevendo cartas para tranquilizar meus pais e meus sogros, dizendo que Deus estava presente, que tudo estava sob controle, que não se preocupassem comigo. Mas, como é de imaginar, eles estavam sofrendo demais, todos os 4. E acho que muitas vezes os pais sofrem 100 vezes mais que os próprios filhos, mesmo achando que é o contrário. O que não conseguimos visualizar é como a graça de Deus entra em ação naquele que realmente precisa dela. E então, nessa carta, minha sogra disse que estava preocupada com a forma que eu estava lidando com tudo. Ela achava que eu estava reprimindo os sentimentos, que meu comportamento não era normal e que eu estava apenas tentando me manter ocupada, talvez até me escondendo no trabalho, e que mais cedo ou mais tarde eu iria desmoronar. Na hora, minha paz desapareceu e comecei a me perguntar: será que ela está certa? Será que realmente não existe essa tal paz que excede todo entendimento? Será que Deus cumpre mesmo o que promete? Voltei várias vezes às promessas de Deus, que eu vinha registrando diariamente no meu diário, e ele continuava me dando palavras que me sustentavam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jim morreu ontem, mas o mesmo Senhor está comigo hoje. Eu não preciso me preocupar com os próximos 50 anos. Essa é uma tentação para quem perde alguém que ama. Talvez eu aguente até o jantar de hoje, mas não sei sobre amanhã ou semana que vem, muito menos os próximos 50 anos. E na mesma correspondência em que chegou a carta da minha sogra, veio também um poema da Amy Carmichael, enviado numa carta circular da missão dela. Quando os ventos tempestuosos se abatem sobre nós, fortalece e firma a nossa vontade. Ouve-nos por amor do teu nome, sustenta-nos com a tua força e mantém-nos firmes, firmes como as montanhas fiéis, ao longo dos anos silenciosos de tensão, que possamos esperar a tua destra, em quietude e firmeza. Parece algo muito corajoso e forte, não é? Mas ouça a última estrofe. Mas essa força ao Senhor não vem de nós. Essa constância não é nossa. Nossa força está na tua palavra eterna. Tua presença é a nossa segurança. E essa verdade essencial começou a se firmar no meu coração e na minha mente. Deus realmente quis dizer o que disse. Ele estava ali. E um dos versículos que ele me deu antes mesmo de eu ir ao Equador foi Isaías 50, versículo 7. O Senhor Deus me ajuda. Portanto, não ficarei confundido, por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. E eu fui tentada, como todos nós somos, a dizer: Bom Senhor, o Senhor prometeu me ajudar, mas o seu jeito de fazer isso é bem curioso. Não é exatamente como eu imagino que Deus deveria ajudar uma serva que está tentando obedecer, tentando ser fiel. E o que Deus diz diante de um argumento como esse? A mesma coisa que ele sempre diz: confie em mim, confie em mim. Um dia, até você vai entender que isso tudo faz sentido. O seu sofrimento não é em vão.
Meu marido Jim era um carpinteiro razoavelmente habilidoso. Ele construiu uma casa muito boa na selva, uma casa civilizada com piso de cimento, paredes de madeira e telhado de alumínio. Ele até montou um sistema incrível de água, canalizando a água da chuva que caía no telhado de alumínio para dentro da casa. Tivemos até descarga, chuveiro e pia. E ele também fez móveis muito práticos, não muito bonitos, mas funcionais. Mas havia uma coisa que o Jim não suportava enquanto fazia um móvel, que eu ficasse em cima observando. Eu perguntava: E isso aí? O que é? Para que serve essa ferramenta? Por que você está fazendo assim? Como isso vai se encaixar naquilo? E ele respondia: Você pode ir embora, por favor? Quando terminar, você vai ver. Uma analogia simples, Deus está dizendo: confie em mim, aceite agora. Quantas opções você tem? Voltamos àquelas alternativas. Ou você acredita que Deus sabe o que está fazendo, ou acredita que ele não sabe. Ou você acredita que ele é digno de confiança, ou diz que ele não é. E nesse caso, onde você está? Você está à mercê do caos, e não do cosmos. Caos é a palavra grega para desordem, cosmos para ordem. Ou vivemos num universo ordenado, ou estamos como uma senhora que sentou ao meu lado no avião ontem, tentando criar nossa própria realidade. Você consegue imaginar uma situação mais desesperadora do que essa? Ter que criar a própria realidade? A aceitação é um ato voluntário e consciente. Deus estava me dando algo para fazer. O próximo passo era: sim, Senhor, aceite. E essa é a chave para a paz. Agora, isso faz sentido para o ser humano comum? Dizer aceite o sofrimento não é algo contrário à nossa natureza? E eu quero deixar algo muito claro aqui, porque sei que cada palavra minha pode ser distorcida ou mal interpretada. Quero deixar o mais claro possível o que eu quero dizer quando falo em aceitar. Não estou falando de coisas que podem ser mudadas e que devem ser mudadas. Também não há coisas que podem ser mudadas, mas que não deveriam ser mudadas. Por exemplo, um jovem que conheço decidiu abandonar a esposa e os 2 filhos. O segundo ainda tinha só uma semana de vida. Ele fez isso mesmo contra todos os conselhos. Alguns anos depois, perguntei a ele por quê e ele me respondeu: não estava funcionando. Agora, todos nós já ouvimos esse tipo de coisa, não é? Está em toda parte. Ele achou que aquela situação deveria ser mudada e foi aconselhado por supostos conselheiros cristãos que era isso mesmo que ele deveria fazer. Disseram: você tem que deixá-la. Isso é incompatibilidade. Então, quando eu digo que existem coisas que podem ser mudadas, mas não devem, esse pode ser um exemplo. Também existem coisas que não podem ser mudadas e outras que não devem ser mudadas. Portanto, não estou dizendo aceite tudo, apenas se resigne. As piores coisas acontecem e você não deve fazer nada a respeito. Essa não é a minha intenção com essa mensagem. O apóstolo Paulo, lembre-se, orou para que Deus removesse o espinho da sua carne. E qual foi a resposta? Ele orou 3 vezes pedindo isso, e a resposta foi: minha graça é tudo que você precisa. Minha graça te basta. E é muito interessante, muito significativo que Paulo diga: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me tornasse absurdamente orgulhoso. E ele diz que era um mensageiro de Satanás. Agora, isso parece contraditório, porque obviamente é Deus que se importa se Paulo vai se tornar orgulhoso. Satanás, por outro lado, ficaria muito satisfeito com isso. Mas Paulo escreve: para que eu não me tornasse absurdamente orgulhoso por causa de uma experiência espiritual específica, descrita no capítulo 12 do 2 Coríntios. Me foi dado um espinho na carne. Então, era mensageiro de Satanás, mas também foi algo dado por Deus. Se você fica obcecado tentando descobrir, isso veio de Deus ou de Satanás? É a voz de Deus ou é de Satanás? Pare de se preocupar com isso. Você não precisa resolver tudo isso.
porque aqui está um exemplo em que o espinho foi, ao mesmo tempo, algo permitido por Deus e um mensageiro de Satanás. Outro exemplo semelhante está na história de José. Ele diz aos irmãos: Vocês me venderam ao Egito, mas também diz: Foi Deus quem me enviou ao Egito. Sabemos que os irmãos de José pecaram contra ele, e ainda assim foi Deus quem o enviou. Quando a resposta de Deus é não, como no caso do espinho, ou como a oração de Jesus no Getsemane, quando ele pede, se possível, afasta de mim esse cálice, percebemos que não há nada de errado em pedir a Deus que resolva nosso problema, cure nossas doenças, pague nossas dívidas, restaure nossos casamentos. É certo e apropriado levar esses pedidos a Ele, mas quando a resposta é não, é porque há algo maior envolvido, algo melhor, há outro nível, outro reino, um reino invisível, que agora não podemos ver, mas para o qual caminhamos, o qual pertencemos. Um versículo que resume tudo que eu tenho tentado dizer sobre a aceitação está no Salmo 116, uma aparente contradição. O salmista pergunta: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E li esse versículo num dia em que estava transbordando de gratidão por todas as bênçãos da minha vida. Estava sentada numa cadeira olhando o mar. Moro na costa de Massachusetts e observava aquela vista magnífica, numa sala confortável, dizendo: Senhor, não sei como te agradecer. Como posso expressar minha gratidão? Então abri a Bíblia nesse versículo. Que darei ao Senhor? E o verso seguinte dizia: Tomarei o cálice da salvação. O que eu vou te dar, Senhor? E a resposta é: Eu vou receber. Receberei o cálice da salvação. O que está dentro desse cálice? O salmista lá no Antigo Testamento não estava pensando em salvação no sentido estreito que muitas vezes usamos hoje. Mas tudo que estiver no cálice que Deus me oferece, seja dor, tristeza, sofrimento, luto, junto com muitas outras alegrias, eu aceito, porque confio nele, porque sei que o que Deus quer para mim é o melhor. Eu receberei isso em nome dele. E espero que você me perdoe se encerrar com mais 2 versos de poesia, de George Herbert, ou talvez John Donne, não me lembro agora. Eu preciso do teu trovão, ó meu Deus. Tua música não me basta. Às vezes eu preciso da dor, porque Deus tem algo maior em mente. Não é em vão. E por isso eu digo, Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça, eu aceito. Que Deus te abençoe.